Meu Deus, não fazem isso. A exoneração de Luís Agrelo não foi explicada, mas levantam-se cogitações. Esta exoneração resolve os problemas do setor ou apenas cria a ilusão de mudança? É mudança na continuidade. Portanto, o que é, já era. O que será, já é. Portanto, é assim que podemos resumir isto. Conforme os outros disseram, o grande problema do setor da educação é a partidarização de um setor estratégico para um Estado. A educação nunca deveria ser um objeto de estratégia apenas de uma governação. Devia ser um objeto de estratégia do Estado. Portanto, políticas para o governo, políticas para a educação deviam ser objetos de estratégia do próprio Estado e não do governo. Mas existe uma política educacional do Estado? Não. Existe uma política educacional do governo que se confunde com a política de Estado. Porque na política de Estado nós teríamos que sentar o setor do ensino, dos professores, a vários níveis, para discutirmos, inclusive de forma integrada a toda a sociedade, para discutirmos que educação nós queremos dar para os nossos filhos, para discutirmos que orçamento seria dado para este esforço, mas, sobretudo, termos uma visão daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50, queremos ter uma sociedade com cidadãos íntegros em valores éticos, morais, profissionais, assentes para ajudar o processo do desenvolvimento do país. Logo, essas políticas não devem ser definidas no âmbito eleitoralista, portanto, no âmbito de competição política pelo poder. Tinha que ser uma questão estratégica e estruturante do próprio Estado. É assim que, até hoje, o MPLA resiste em dar o dinheiro para o setor da educação, pelo menos naquilo que são as consignações indicadas pela África Austral, que indicam 20% para a educação. O MPLA insiste em todos os anos numa média de 5% para o setor da educação. Em 2017 e 2018, o MPLA prometeu que faria todos os possíveis até 2022 a atingir os 20% para o setor da educação. Não conseguiu, nem sequer avançou 10% para essa proposta. Portanto, é para dizer que o problema da educação, primeiro, parte do princípio, da definição da sua estratégia, que está errada, está acolada a um governo, e o governo tem políticas que se traduzem apenas em 5 anos de governação. E elas têm excesso, peso da competição. Por isso é que o Dr. Kishinacho disse naquela hora que há aqui uma estratégia estruturada do próprio executivo para empobrecer a educação. Diga? De empobrecer a educação. De empobrecer a educação, porque é através da educação que as pessoas têm o capital humano. E é o capital humano que é o fator de todo o processo de produção, é o fator da liberdade, o fator do conhecimento. Quanto mais se produzem intelectuais, mais se produzem críticos. E quanto mais se produz críticos, mais o governo é obrigado a agir corretamente dentro dos limites da sua própria missão. E para aquele governo que o seu objetivo é explorar, extorquir, roubar, interessa-lhe criar um conjunto de massas manobráveis. Podem ser letradas, podem ter diplomas de doutores, mas não é massa cinzenta, crítica, não é? Em conclusão, senhor deputado, sim, a nova ministra não vai trazer nada? Não vai. E com toda a tristeza tenho que dizer isso, ela é uma boa pessoa, uma boa profissional, mas dentro do sistema que não atribui poderes, autoridade, autonomia e capacidade dela se manobrar, ela não vai conseguir dar passos. Será só mais uma entre outras que aconteceram. Muito bem. No entanto, o que nós devemos lutar, e que eu já disse aqui também, Trocangundo, aqui o grande problema é ainda a estrutura ainda do poder, é o MPLA. O MPLA não tem interesses, não tem planos, nem estratégias
para construir virtudes para os angolanos. O MPLA quer construir uma massa de pessoas manobráveis, manipuláveis, onde com uma promoção de um carro, com uma promoção de uma casa, de um salário a mais, é capaz de se prostrar e perder a sua própria consciência. Pronto, é isso que o MPLA quer. E nós, os angolanos, sobretudo, que temos a mente crítica, temos a liberdade de expressão, temos de falar para que os angolanos abstenham-se definitivamente de apoiar o MPLA. Isso é propaganda. Okay? Abstenham-se. Isso é campanha. Abstenham-se. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,